Bom dia, irmãos. Eu gostaria de estar hoje falando um pouco com os irmãos a, a respeito da nossa vida de oração, porque às vezes a gente faz aquelas orações rápidas e às vezes as nossas orações não carregam uma profundidade bíblica, né, de acordo com o que Jesus nos ensinou como nós devíamos orar. E eu estou pensando um pouco sobre os nossos momentos de oração, que Jesus basicamente ensina os seus discípulos a orarem. E eu estava olhando aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 9, Jesus Cristo diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Basicamente, e eu fico pensando em que todos nós devemos ter momentos de oração, porque a oração nos ajuda a nós, como pessoas, a melhorarmos os nossos desejos, as nossas atitudes, a fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. De maneira que cada vez que nós vamos a Deus em oração, nós estamos exercitando a nossa fé, crendo que Ele está ouvindo as nossas orações. E nada melhor do que nós olharmos para aquilo que Jesus falou, né? Nos ensinou como nós devíamos orar. A oração faz bem para a nossa alma. Mostra para nós mesmos que nós cremos no Deus, que nós temos fé em Deus. E a oração também faz bem para nós, porque fortalece as nossas convicções em Deus. E Jesus nos ensina a orar, quando ele faz essa oração do Pai Nosso, nos dizendo que nós devemos olhar para Deus como Pai. Nas nossas orações, quando nós nos voltamos em oração a Deus, nós devemos enxergá-lo como nosso Pai, como alguém que, como aquele pai que quer cuidar do seu filho, que quer o melhor para o seu filho e que sabe o que é melhor para o seu filho mais do que o seu filho. Então nós precisamos nos achegar a Deus como esse pai, que sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. E nós precisamos confiar naquilo que Ele tem para cada um de nós. A outra coisa que ele fala é: Pai nosso que estás nos céus, dizendo sobre a questão da posição de Deus. Que Deus, ele está numa posição de Senhor, acima de nós, e que nós devemos olhar para Ele confiando na sua soberania sobre todas as coisas nesse mundo. E em obediência devemos estar nos rendendo totalmente a Ele. Aí Jesus fala aqui no texto, ele fala: venha, santificado seja o teu nome. Essa questão de nós orarmos para Deus santificar o nome dEle, porque só Ele pode santificar o nome dEle. Ele que é santo, 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 nós não o santificamos, Ele santifica o nome dEle. E a maneira de Deus santificar o nome dEle
quando nós olhamos no Velho Testamento, ele faz bem para o povo dele. Ele fala para Israel, fala, hoje eu vou santificar o meu nome perante vocês. Aí ele fala sobre várias coisas que ele vai realizar em benefício à nação de Israel. E as bondades de Deus, as misericórdias de Deus, a graça de Deus sobre nós, quando nós reconhecemos, isso santifica o nome dele. E também, na oração do Pai Nosso, fala, venha o teu reino. Essa questão de nós termos uma consciência do reino de Deus. Uma coisa boa é nós olharmos para Apocalipse, lá no final, quando Deus estabelece o reino dele e fala que ele estabelece novos céus, nova terra. O Deus cria tudo novo, tira aquilo que é abalado por aquilo que será inabalável. E mais do que isso, fala que no reino de Deus não vai haver choro, não vai haver morte. No reino de Deus vai estar sendo governado por um Deus de amor, por um Deus que age com bondade sobre todas as pessoas. Então, quando nós oramos dizendo, venha o teu reino, seria bom nós termos em nossa mente em como é esse reino de Deus. E olharmos para o final das coisas, lá no Apocalipse. E depois Jesus Cristo fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É uma questão, o nosso desejo é que todas as pessoas conheçam a vontade de Deus. A vontade de Deus em Cristo Jesus, revelada lá na cruz, revelada na palavra. Então, o nosso desejo é que haja uma submissão a essa vontade de Deus, uma vez reconhecendo que essa vontade de Deus é a melhor maneira, é o melhor governo que deve existir, que existe, não deve existir, que existe, é o melhor governo, o governo de Deus. Ninguém estabelece um governo melhor do que o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então, por isso, quando há um reconhecimento nosso de que o governo perfeito seria o governo de Deus nessa terra, então o nosso desejo é que seja feita essa vontade, essa submissão a esse governo de Deus. E uma vez que há em nosso coração esse reconhecimento de Deus como Pai, esse reconhecimento de que Deus que está acima de todas as coisas, desse Deus que santifica o seu nome fazendo bondade para com as nossas vidas. Uma vez que nós reconhecemos o seu reino, temos um discernimento do seu reino e desejamos que esse reino, esse governo se estabeleça na terra como é estabelecido no céu, então nós estamos reconhecendo em fé, né, que a melhor maneira de nós vivermos é debaixo e em submissão a esse Deus, a esse governo que se revela para nós como Deus e também como Pai. Depois disso, Jesus passa a tratar com as nossas necessidades. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então isso deve fazer parte da nossa oração, em reconhecimento de que tudo que nós temos, nosso sustento, a nossa sustentabilidade, nossa maneira de nos mantermos no nosso dia a dia, é porque Deus tem cuidado de nós todos os dias. E nós devemos orar que, às vezes, nesse planeta, às vezes não, normalmente sempre tem pessoas que ainda estão passando fome, passando dificuldade. É por isso que nós precisamos ser gratos a Deus, reconhecendo que é Ele que nos dá o pão de cada dia, e também orando para que não falte pão, para que não falte alimento na vida das pessoas, que ninguém passe fome nessa terra. Porque às vezes não é por falta de alimento nessa terra, é porque algumas pessoas
acumulam mais do que necessitam, então falta para outras pessoas, outros acabam passando necessidade. Então nós precisamos reconhecer que Deus dá o nosso alimento no dia a dia e ser gratos a Deus, né? E de maneira que a gente ore para que não falte alimento na mesa de ninguém. Fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, né? No reino de Deus existe perdão, né? E isso é uma coisa que aqueles que participam do reino de Deus, plantado em nosso coração aqui na terra, carregam o perdão no coração. Perdoa os seus inimigos, ora pelos seus inimigos, abençoa os seus inimigos, não carrega nenhuma mágoa, nenhum ressentimento no coração, coloca diante de Deus todas as dificuldades ou todas as coisas que acontecem na sua vida, coloca diante de Deus e, partindo de si, carrega dentro de si o perdão, porque foi isso que Jesus Cristo nos mandou fazer. E nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e abençoar os nossos inimigos, uma vez que nós temos inimigos, mas nós não devemos ser inimigos de ninguém. Nós devemos orar, devemos perdoar e devemos abençoar. Então, isso é bom, que isso trata com o nosso coração. Isso não deixa que a gente carregue dentro de nós nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, que a gente caminhe no nosso dia a dia em paz. Caminhamos com paz no coração. E aqueles que carregam o reino de Deus no seu coração têm que caminhar com essa paz dentro de si. Fala também que para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante que Paulo fala em 1 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios 10, capítulo, versículo 13, que Deus não nos dá uma aprovação além das nossas forças. Ao contrário, juntamente com a aprovação, Ele nos dará livramento. É isso que a palavra de Deus fala. Então, o próprio Deus trabalha para que a gente não caia em tentação. O próprio Deus trabalha para que nós sejamos livres do mal. Muitas vezes o que acontece é que nós mesmos, com as nossas decisões, nós acabamos colhendo o resultado das nossas decisões que se tornam mal para nós. Mas da parte de Deus, não. Deus quer nos livrar de todo mal. Deus não deseja que a gente caia em tentação. Então, Jesus fala que a gente deve ter esse discernimento na nossa oração. Que Deus é que trata conosco, nos livra do mal, e que Deus é aquele que não nos deixa cair em tentação. E ele diz, porque termina assim dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então o reino de Deus é reino de Deus. Não é reino meu, não é reino seu, é reino de Deus. E ele é o rei do reino dele, e ele tem poder para conduzir o reino dele. E toda a glória que existe no reino dele pertence a ele. E ele termina dizendo, assim seja. Amém. O que acontece é que quando nós vamos orar, às vezes nós, nas nossas orações, nós nos chegamos diante de Deus para estarmos fazendo alguns pedidos para Deus. E seria bom, antes de nós fazermos alguns pedidos para Deus, a gente olhar para a oração do Pai Nosso, a gente pensar nessa oração. Ainda que a gente apenas venha repetir essa oração em nossas orações, Deus conhece o nosso discernimento em relação àquilo que nós estamos falando. E essa oração cria em nós um reconhecimento de Deus como Senhor,
cria em nós um desejo que o governo dele venha sobre nós, cria em nós uma rendição total aos planos e aos desejos de Deus para a humanidade ou para esse universo. E depois, nessas orações também, nós não olhamos apenas para nós. Nós não estamos pensando apenas em nós. Nós estamos pensando em todos que habitam nessa terra e estamos pensando no reino de Deus como um todo, crendo que Deus é Senhor de todas as coisas. E quando nós focamos as nossas orações naquilo que Jesus nos ensinou a fazer, certamente isso fortalece as nossas convicções, fortalece a nossa fé e enche o nosso coração de paz para com Deus. Então, quando nós formos orar, então não vamos apenas levar uma lista de oração para Deus. Vamos focar, em primeiro lugar, naquilo que Jesus nos ensinou. Ele disse, quando vocês orarem, então orem dessa maneira. Pelo menos pensem como Jesus nos ensinou a orar. Eu espero que nas nossas orações, nos nossos momentos de orações, nós sejamos edificados, olhando para a palavra de Deus e aprendendo como Jesus nos ensinou a fazer. Isso vai trazer um grande descanso para a nossa alma e edificará a nossa vida como também as dos outros. Que Deus abençoe e tenha